Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu não sei quantos de vocês é que estavam aqui da parte da tarde, eu acho que a maioria. Portanto, não foi mal o suficiente para vocês irem embora. Vocês sabiam que eu ia voltar. Mas nós vamos continuar, não especificamente dentro do mesmo assunto, mas vocês vão perceber que está relacionado. Então vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Reis, capítulo 18. Então, hoje à tarde nós podemos entender algumas coisas que falam acerca de nós trazermos de volta a nós a presença de Deus. Amém? A fazer sempre com Ele, que Ele esteja sempre presente nas decisões, que as coisas sejam feitas à maneira dEle, não à nossa maneira, e que Ele tenha sempre o primeiro lugar na nossa vida. Amém? Foi um pouco isto que nós falámos e que nós meditámos também. Isto é parte da caminhada. Nós vamos ler um texto que fala sobre um desafio, fala sobre fogo. Temos falado muito hoje, falado muito acerca de fogo. O vosso tema é o fogo, é estar a arder, é ser despertado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E o fogo tem essa capacidade, não é? De consumir. E é isso que nós vamos falar aqui um pouco hoje. Vamos ler então juntos 1 de Reis, capítulo 18, a partir do verso 21. Então o que está a acontecer aqui, dar um pouco de contexto, existe um desafio entre Elias e os profetas de Baal. Então eles fizeram um challenge lá no monte. Vamos ver quem é que tem mais poder. Então foi um desafio, ok? Então vamos ver quem é que tem mais poder. Então os profetas de Baal, eles montaram um altar. E o altar era um sinal, um símbolo de sacrifício e de remissão. Era no altar que o povo chegava e também o povo de Elias também tinha esta percepção acerca do altar. Era no altar que se entregava e que as pessoas se entregavam os seus pecados, as suas dívidas, as suas preces, e era através do altar e do fogo e das oferendas do altar que esses pecados e essas dívidas eram saldadas. Okay? Então o altar tinha uma expressão muito forte naquela cultura. E para o povo de Deus era no altar que se queimava, que se fazia o pagamento, a propiciação, a remissão dos pecados do povo. Então o altar não era uma coisa banal. Então o desafio que é feito era, Elias pediu para fazer aquele desafio para demonstrar e manifestar o poder de Deus, em contraste com a ausência de poder dos profetas de Baal e dos deuses e de Baal. Amém? Estão comigo? A partir daí, diz o seguinte, a partir do versículo 21. Depois dos profetas de Baal estarem lá à espera que o fogo descesse, o fogo não desceu. Então existem, primeira lição, ou pelo menos primeiro aviso, há altares a quais nós nos curvamos que o fogo nunca vai cair. Existem altares que nós levantamos a ídolos que não é o nosso Deus. São outras coisas, são outros deuses. Há ídolos a quem nós nos curvamos e ajoelhamos que são ídolos que fazem parte desta porta. E desta porta não vai vir fogo do Espírito Santo. Não vai vir o fogo de Deus. Não vai vir visão de Deus. Vai vir um outro tipo de fogo. Um fogo consumidor, mas é um consumidor de outra maneira. Nós vamos falar sobre isso. Então, isto acontece depois. Então Elias, diz assim, então Elias chegou
a todo o povo. Então aquilo não estava só a acontecer com Elias e com os profetas. O povo de Deus estava a ver, vamos lá ver qual é que é o Deus verdadeiro. Vamos ver a quem é que nós temos que nos curvar. E todo o povo, ele disse, até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês, povo, vão estar na dúvida? Até quando é que vocês vão estar sempre a pôr em causa? Será que? Então Elias fala para o povo e diz, até quando? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Sabe uma coisa que Deus detesta? Deus detesta coisas. É gente morna. É gente inconstante. É gente que hoje é Deus, amanhã é Baal. Hoje é porta estreita, amanhã é porta larga. Lembra-se de uma pessoa que esteve aqui à tarde, que era um crente Raimundo? Aqueles que estavam aqui lembram-se. Deus detesta essas pessoas. As pessoas não são de confiança. Que hoje são de uma cor, amanhã não são de outra. Não são de confiança. É isso que Elias está a dizer. Até quando? Até quando é que vocês vão permanecer nessa situação? Então, versículo 22. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor. Só eu fiquei aqui para ver, para contar a história. Os outros foram embora, foram mortos. Eu sou o que sobrei. Sou a sobra, sou aquele que o Senhor manteve. Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Então, quando nós olhamos para os tronos e para os altares de Deus, a economia muda um bocado. A economia de Deus não tem a ver com a economia da terra. Então, um homem de Deus vale por muito mais de 450 profetas. É isso que ele estava a dizer. Só eu é que fiquei. Vocês vão ter que contar comigo. Não sei do que é que vocês estavam à espera, mas vocês vão ter que confiar em mim. Vocês têm fé em Deus? Deus é o meu Deus. Deus me deixou aqui até este momento. Então é em mim que vocês têm que confiar. Versículo 21. E ele disse, pois, deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividido em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam o fogo. Eu preparei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não meterei fogo. Então, Elias começa a preparar o holocausto. Começa a preparar o sítio do sacrifício. Ele desvia as atenções dos profetas de Baal e diz assim, olha, pessoal, concentra-se em mim. Veja o que eu estou a fazer. Deus manteve-me até aqui. Deus guiou-me até aqui. Deus sustentou-me. Aqui eu estou de frente contra estes homens. Eu não morri. Eu sou um profeta corajoso. Eu desafiei estes homens. Então ele capta a atenção do povo para ele e ele começa a restaurar o altar. Ele começa a restaurar os princípios do sacrifício no altar. Então ele manda buscar as melhores peças, os melhores animais. E ele disse, olha, vamos preparar o altar. E é assim que tem que se fazer. Temos que preparar o altar com o nosso melhor. Então tragam os 2 novilhos. Tragam os 2 melhores novilhos. Partam-nos em pedaços e coloquem sobre a lenha. Mas não lhe peguem fogo, ainda não é a altura. Só estamos a preparar o lugar. Ainda não é a altura de pegar fogo. Então eu vou preparar o outro novilho e preparei também e porei sobre a lenha. E eu também não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. É a altura de vocês decidirem. Decidam que nome é que vocês querem invocar. Eu vou invocar o nome do meu Deus. E vocês têm que invocar o nome do vosso Deus. Esperemos que seja o mesmo Deus. É isso que ele está a dizer. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, essa é uma boa palavra. Eles disseram assim, isso é certo. Olha, vamos fazer isso. Vamos ver quem é que clama mais alto e vamos ver que Deus é que responde. Então,
Diz assim: disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros uns novilhos, preparai o primeiro, porque vocês são muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. Ou seja, vocês têm que clamar para nós vermos quem é que vai ganhar aqui. Tomaram um novilho, e lhes fora dado, prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia. Muito tempo a orar a Baal, muito tempo curvado ao trono errado, ao altar errado, muito tempo à espera de resultados do sítio errados, muito tempo de joelhos no trono errado, muito ídolo errados. E às vezes nós parecemos estas pessoas. Parecemos que nós nos curvamos a ídolos que não é o ídolo certo. Sabe, às vezes nós curvamos ao nosso orgulho. O orgulho é um ídolo que nós plantamos dentro de nós. E nós muitas das vezes estamos ali curvados ao nosso orgulho, à espera que nasça alguma coisa de boa quando nós somos orgulhosos. Muitas das vezes nós escondemos coisas de Deus. Nós não escondemos, não é? Nós achamos que escondemos dos outros, nós não confessamos. Isso também é um trono, isso também é idolatria. A idolatria é o pecado. Então nós criamos todos estes tronos e permanecemos à espera que alguma coisa boa nasça desse lugar. Então, no versículo 21, quando nós lemos de início, Elias faz uma pergunta. Ele diz: até quando vocês vão andar nestes dois lugares? Nós precisamos tomar uma decisão. A quem é que nós adoramos? Qual é que é o nosso Deus? E nós, porque um coração dividido, quando nós temos um coração dividido, nós temos um altar quebrado. Ouçam com atenção. Se nós temos um coração dividido, tu não tens um altar preparado. Tu tens um altar quebrado. Porque o teu coração está dividido. Tu vais estar a adorar a quem? Tu estás a levantar sacrifício a quem? Quando nós temos que ser... Quando os evangelhos dizem que nós nos temos que dar como um sacrifício vivo a nossa vida, nós nos temos que dar como sacrifício vivo, é como se nós colocássemos a nossa carne em cima de um altar. Em que altar é que nós vamos colocar a carne? Para queimar. Onde é que nós vamos colocar o melhor de nós? Em que altar? Então o que Elias pergunta ao povo, e eu vos pergunto hoje também, é: até quando? Até quando é que nós vamos estar separados? Até quando nós andamos a oscilar, a alternar entre estas duas portas? Até quando é que nós vamos perceber que nós temos que estar perto é da porta estreita? Até quando é que nós vamos perceber que nós temos que estar perto é do altar? Temos que levantar um altar e temos que levantar um sacrifício ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus, que deu o seu Filho Jesus. Um coração dividido é um altar quebrado. E o povo tinha este coração dividido. Então Deus não envia fogo. Deus não envia a revelação sobre um altar quebrado, sobre um coração dividido. Deus também não envia fogo, o Deus verdadeiro, o Deus dos deuses. Não enviou fogo quando os profetas clamaram. Porque eles tinham um altar quebrado. Tinham o coração quebrado. Eles não estavam a adorar ao verdadeiro Deus. Então o verdadeiro Deus era impossível que ele ia acender esse fogo. E às vezes nós queremos fazer coisas na direção de Deus. Até temos algumas ideias, mas não percebemos porque é que o fogo não cai. Talvez seja porque nós temos um coração quebrado, dividido, um altar quebrado. Amém? Então, só uma inteira rendição a Deus... Só uma inteira rendição a Deus atrai o fogo de Deus. O coração de Elias, ele estava rendido. Ele disse assim: eu não sei quanto a vocês, mas o meu coração é do Senhor. Foi Ele que me manteve até aqui. Foi Ele que me trouxe até aqui. Foi Ele que me protegeu. Ele diz assim, a partir de agora dos versos 36.
Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, versículo 36, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Este é um homem que tinha o coração apontado para o altar certo. Ele estava a dizer, não, Deus, eu sou teu e tu és meu. Eu fiz tudo de acordo com a tua vontade. Então qual é que é a minha expectativa? O teu fogo vai cair. Vai cair aonde? No altar certo. Porque eu tenho o coração no sítio certo. E às vezes há coisas na vida que não acontecem no mundo espiritual à nossa volta, mais para nós. Ouçam aquilo que eu disse à tarde, que é Deus não desperdiça nada. E mesmo que nós andemos com o coração dividido e fazemos coisas boas e falamos de Jesus às pessoas e as pessoas ouvem e convertem-se, as pessoas ganham. Deus não vai desperdiçar isso. Deus não vai desperdiçar um coração arrependido. Deus não vai desperdiçar. Se tu chamas a atenção a alguém e a pessoa se arrepende, Deus não vai desperdiçar isso. Ele não vai dar como saiu de um coração dividido, eu não vou aceitar. Não, porque aquele coração está certo. O teu é que não está. Então és tu que não és bênção. Tu é que não és bênção para ti. Estávamos sentados ali na cadeira e estávamos a trocar umas palavras, eu e o Paulo. E eu estava-me a emocionar e a ver a tua filha a cantar ao teu lado, a ver o legado. Eu estava-me a emocionar. Ela está toda envergonhada agora. Mas eu estava emocionado porque é isto que é tu plantares e veres frutos. Alguém perguntou esta tarde o que é que me dá força, o que é que me dá energia. É isso é que me dá energia. É ver que aquilo não parou em mim, não parou nela, não parou na filha dela e a coisa continua. Mas isso não pode, isso não acontece num altar que está quebrado. Acontece num altar que faz... O altar não, às vezes não é perfeito, mas busca por perfeição, luta para ser perfeito, apresenta-se diante de Deus e diz, é o melhor que eu consigo. Hoje é o melhor que eu consigo. Mas não tem o coração dividido. Só está a lutar contra a carne, está a lutar contra ele, está a lutar contra tudo, mas é o melhor que ele tem. O coração dele, o foco está em Deus. Ele pode dizer, imagina que esta pessoa que não está perfeita, que está a fazer a caminhada, que está a conhecer o Senhor, que está a conhecer as Escrituras, diz assim, diz este mesmo texto lá em 1 de Reis 36, ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e conforme a tua palavra eu fiz o melhor que eu pude. Fiz o melhor que pude. Fiz o melhor que sabia até hoje. Mas eu sei que tu és Deus e eu quero que o meu coração esteja alinhado contigo. Então recebe-o ao meu altar. Então nós precisamos de receber esta pergunta, de ter esta decisão, fazer esta decisão a esta pergunta. Até quando é que tu vais cochear? Até quando é que tu não vais andar a saltitar? Perguntaram-me também como é que foi depois de receber o Senhor e Salvador e ter uma conversão. Não é de andar de estar na igreja, não é de ouvir pregações, é de aceitar Jesus mesmo como o teu Salvador. Que nós gostamos do Jesus Salvador, aquele que nos livra do mal, aquele que nos ausenta da dívida. Nós gostamos muito dessa parte. E eu gostava muito dessa parte. Mas houve um dia que eu tive que me sujeitar ao Jesus Senhor. E aí o meu coração tinha que mudar. Não era só o meu intelecto entender que Jesus morreu na cruz e que Ele ressuscitou e que Ele é o próprio Deus e que Ele fez isso por mim. Eu acho isso fantástico. Mas Ele é o meu Senhor, eu tenho que me submeter à sua vontade. Então eu tive que tomar uma decisão. Deixar de viver uma vida dupla. Esforçar-me ao máximo para viver a vida do meu Senhor, debaixo do meu Senhor. E nós hoje, se queremos ver o fogo cair, nós precisamos ouvir esta pergunta e nós precisamos tomar uma decisão e dizer, não, eu sou do Senhor. Eu conheço o meu Senhor. Tu és o Deus de Abraão. Eu conheço-te. Tu és o Deus de Abraão. Tu és o Deus de Isaque. Tu és o Deus de Israel. Então fazes o que tu fazes, Deus, na minha vida. Porque eu reconheço, eu sei quem tu és. Amém? Mas sabem, o altar pode estar em ruínas. O altar pode não estar funcional. E a boa notícia é que o altar pode ser restaurado. O nosso altar pode não estar nas melhores condições. Nós podemos ter sido desleixados.
negligentes com o nosso altar. No sítio onde aquele sítio que a palavra diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Este altar não está ali em grandes condições. Mas o que a palavra nos mostra é que o altar pode ser aproveitado. Em 1 de Reis 18:30 diz assim: então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim, e todo o povo chegou a ele. E nesta versão que eu estou a ler diz assim, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 de Reis 18:30. Ele reparou, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Ele não fez assim, não, os profetas de Baal tocaram nestas madeiras, não vamos usar. Ele não fez isso. Às vezes nós temos muito esse estilo, não é? Não, aquela mesa foi usada lá por um ímpio. Nós não vamos usar esta mesa na igreja. Não pode ser. Não, aquela mesa compramos no LX, mas estava num bar. Não pode ser, não pode ir para a igreja. Não pode. Mas é mais barata. Não pode ser. Teve num bar, isto é... Ouçam, Elias pegou no material que estava feito pelos profetas. Eles demoraram um tempo a montar aquilo. E Elias diz assim, isto precisa de ser restaurado. Isto precisa de ser reparado. Não está como Deus quer. Lembra-se do que é que falamos? Não está à maneira de Deus. Deus não está aqui nesta questão. Então o que é que a gente vai fazer primeiro? Antes de queimares qualquer coisa. Antes de pensares em prestar sacrifício, louvor, honra ao Senhor. Antes disso tudo, restaura o altar. Antes disso, o que é que precisa de ser restaurado? O que é que precisa ser cuidado? Elias, ele ao ver o altar em ruínas, ele não diz assim, que pena. Um altar tão bom. O que é que eu vou fazer? Que chatice. E agora o altar? Não. Ele levanta-se. Ele chama o povo. E eu gosto muito desta ideia pedagógica de Elias. Que ele diz assim, olha, venham ver o que eu vou fazer. Venham comigo. Cheguem-se a mim. Prestem atenção. Ele traz atenção a ele. E ele olha e diz assim, vejam o que é que eu vou fazer. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, quando queremos dedicar alguma coisa a Deus, é restaurar. Depois de restaurar, nós estamos preparados. Depois de restaurar, nós podemos continuar a caminhada. Mas se nós sabemos que alguma coisa não está certa, se nós sabemos em nós que alguma coisa não está bem, que não está alinhada com Deus, como é que nós nos atrevemos? Como é que nós nos atrevemos a fazer o que quer que seja? Como é que nós nos atrevemos? Nós oramos por outras pessoas. Nós oramos, intercedemos. Assim, Deus, olha para aquela pessoa. E Deus está a dizer, tu nem... Teu altar. É o filho que chega e diz assim, mãe, o mano não fez a cama e tal. E tu fizeste. Não, mas ele não fez primeiro. Mesma coisa. Ele não fez primeiro. O altar precisa de ser restaurado. O altar é símbolo de adoração, de comunhão, de consagração. E quando o altar está partido, está comprometido, está desfigurado, isso reflete um coração que está longe de Deus. Uma vida espiritual que está negligenciada. Então nós, sim, é verdade, nós queremos buscar a direção de Deus. Nós queremos saber o que é que vai acontecer a seguir. Nós queremos sair daqui com toda esta energia e impactar a Almada, amém? Impactar as nossas famílias, amém? Impactar a nossa cidade, impactar o nosso país, amém? Nós cantámos ali, ouvi vocês cantarem. Nós vamos ganhar o mundo. Nós cantamos. Ou somos todos mentirosos, mas nós cantamos. Eu ouvi. Eu não sei quem cantou, mas eu estava de costas e ouvi muita gente cantar. Que ia ganhar o mundo. Como é que está o teu altar? A gente quer queimar, a gente quer ter o fogo a cair. Toda a gente a ser salva. Toda a gente a perceber o que é isto de Deus, do Espírito Santo. O que é isto de ver milagres. A gente quer ver isso. Mas como é que está o teu altar? Então talvez o altar abandonado é uma vida de oração abandonada. Onde já não se busca mais a Deus. Onde se exige mais a Deus do que se busca. Onde se fala mais do que se escuta. Onde se fala mais do que estar calado. Sabe, um dos piores momentos da igreja é quando acontece isto. Silêncio.
A igreja tem extrema dificuldade em lidar com o silêncio. Tem que estar sempre a acontecer alguma coisa. Porque parece que se não tiver a acontecer alguma coisa, que Deus está a dormir ou alguma coisa não está a acontecer. E nós precisamos aprender a estar calados perante o Senhor. Nós precisamos estar... Os salmos, se vocês lerem nos salmos, e a música acabou, não foi de propósito. Eu não combinei, mas o timing é top. Hein? O timing é top. Está cá no fundo ainda, não está? Podes aumentar um bocadinho. Mas quando... o livro dos Salmos tem alguns salmos que vocês veem lá uma expressão que é Selá. Não sei se vocês já viram. Isso o que quer dizer é uma pausa. Ou seja, aquilo foi escrito para ser lido, cantado, e depois há uma pausa. Mas não é uma pausa técnica, só de música. É uma pausa para a gente escutar, para a gente pensar naquilo que acabou de dizer. E às vezes o nosso altar é só isto, é nós não sabemos estar calados diante do Senhor, nós não conseguimos. E nós precisamos disso. Precisamos de tempos de solitude com Deus. Só nós e Deus, mas nós estamos calados. Então é mais dele. É nós lermos um texto e nós deixarmos o texto falar ao nosso coração. Não é nós dizermos ao texto o que nós precisamos. Então o que nós lemos é um salmo, senão o que o salmo está a dizer é o que eu preciso. Mas não é, não teve nada a ver contigo, é outra situação. Mas deixa o salmo, mas para isso nós precisamos estar calados. E às vezes um altar que está estragado ou que está meio esquisito é porque só está a fazer as coisas meio esquisitas, meio fora de ordem. Às vezes nós temos a palavra. Nós gostamos muito do verbo da cruz, do Salvador. E nós esquecemos do verbo das Escrituras, da palavra. Das maiores revoluções que existiu foi nós podemos ter isto na mão. E hoje não temos na mão. Temos o telemóvel, temos a televisão, temos áudios. E ainda assim, nós negligenciamos. Querem um altar quebrado? Quantas vezes tu lês a palavra durante a semana? Quantas madeiras faltam lá para tu levantares um altar que Deus diga, este é um altar à minha medida. Isto é um altar. Eu dou sempre o exemplo da minha avó, que foi a matriarca da nossa família. Foi a mulher que carregou os filhos e os netos para a igreja. Sabem aquelas avós que levam toda a gente? Eu vinha dos Capuz, que fica perto da Costa da Caparica, de autocarro com a minha avó, com os meus primos e primas, e vinhamos todos à noite e vinhamos de autocarro para a igreja. Hoje eu estava a dizer a um casal amigo, se nós não formos buscar as pessoas à estação, elas não vêm à igreja. É verdade. Mas a diferença é essa. Sabem o que é que isso é? É um altar estragado, desfigurado. Já não há querer em ir para a igreja. Se não me forem buscar, já não vou. Se não passar um autocarro, já não vou. Isso é um altar desfigurado. Sabe o que é um altar desfigurado e partido? Ou quando nós, no momento da oferta, andamos à procura de trocos nos bolsos. Isso é um altar desfigurado. É nós nos lembrarmos lá nós fazemos no primeiro domingo do mês a ceia, e é o momento onde as pessoas dizimam, né? Dão o dízimo e contribuem para a obra. É ver as pessoas aflitas. O casal, tu me trouxeste? Não, eras tu que tinhas de trazer. Não, era eu que tinha que trazer. Então, falta muita reverência. Então, quando nós temos a ausência de reverência nas coisas de Deus, e o culto faz parte das coisas de Deus. Escutar a palavra faz parte das coisas de Deus. Não tem mal a gente rir, a gente abrir o nosso coração. Quando nós rimos e achamos piada de alguma coisa, a nossa alma, não é o espírito, não é? É a nossa alma, nós abrimos. Por isso é que é bom nós rirmos. A nossa alma está aberta a reagir. É bom a gente reagir. Mas tem que haver reverência. Quando a gente diz é para estar calado, a gente tem que estar calado. Vamos respeitar, vamos ouvir. Então, quando o que deveria ser prática vira uma rotina, isso torna o nosso altar, o nosso coração, num altar quebrado. Mas há esperança. Há esperança. Há esperança que nós
temos um Deus, e nós, se conhecemos o nosso Deus, se nós conhecemos as Escrituras, sabemos que Ele é um Deus de graça e de misericórdia. Ele é um Deus de graça porque Ele dá-nos aquilo que nós não merecemos. E Ele é um Deus de misericórdia porque Ele não nos castiga o quanto nós merecíamos. Então por isso é que nós sabemos que podemos ter uma segunda oportunidade. E hoje Deus dá-nos esta oportunidade de nós pensarmos individualmente que coisas é que eu preciso de calibrar na minha vida. Porque isso vai fazer toda a diferença. No momento do fogo cair, no momento de Deus se manifestar, no momento de Deus responder uma oração, no momento de tu estares no momento onde tu queres ter a provisão de Deus, a orientação de Deus, o altar tem que estar preparado. A questão do animal ser puro e imaculado não é do acaso. O nosso altar também tem que estar puro e imaculado, o melhor que a gente conseguir. Porque Deus sabe se nós estamos a dar o nosso melhor. E se Ele sabe que estamos a dar o nosso melhor, Ele é justo. E Ele vai dizer, eu sei que tu deste o teu melhor. Isso aqui ainda não está bom. Aqui ainda há muita coisa, mas eu sei que tu deste o teu melhor. Eu sei que o esforço que tu colocaste é o melhor que tu consegues fazer neste momento. E um altar quebrado é quando nós não damos o nosso melhor. Então há coisas simples, sim, práticas, que não são assim tão espirituais, mas que são uma consequência de nós termos um altar quebrado, de nós chegarmos tarde no culto, de nós não nos prepararmos, como eu disse, de nós perdermos o respeito por quem está a pregar, ainda que seja uma pessoa que de repente se torne enfadonha. Eu sei que vocês não têm esse problema aqui, que vocês têm um pregador top, então... Mas às vezes acontece, a pessoa vem pregar e tem uma voz mais fechada, tem pregação, e nós, o que é que nós fazemos? Nós não temos reverência pela palavra. Porque é a palavra, a pessoa é só um instrumento. E há dias que o instrumento não é lá grande coisa, não há problema nenhum. Sabem, tu és um instrumento e há dias que tu não és lá grande coisa. Porque é que esta pessoa que está aqui há de ser diferente? Se tu olhas para esta pessoa e só recebes a pessoa, se a pessoa for mega fantástica, e tu, isso é idolatria. Tu estás a levantar um altar à pessoa. A palavra se é boa, se ela for fantástica, se ela... Não, a palavra. Então, teres um coração e um altar no sítio certo é tu te vires para o culto e tu ouvires a palavra. E se tu ouvires a palavra... Então Elias não reconstrói outro altar, ele restaura aquele altar que estava ali, que embora quebrado, isso mostra que Deus não rejeita um coração quebrantado. Diz lá em Salmo 51:17 que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, são um coração quebrantado e contrito. Ele diz que não vai desprezar. Ainda que o nosso altar esteja quebrado, se o nosso espírito estiver quebrantado diante dele, ele vai aceitar, ele vai receber, ele vai ouvir aquilo que nós temos para dizer. Em Oséias 14:1 e 2 diz isto assim: converte ao Israel. E agora, em vez de Israel, tu podes pôr aí o teu nome. Então converte aí ao Ricardo. Converte ao Senhor, teu Deus, pois pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco as palavras e convertei-vos ao Senhor. Converte, Ricardo, converte o teu coração. Diz ele, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. E daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Então retornar ao altar, restaurar ao altar, peço perdão, é nós restaurarmos o nosso coração. É nós restaurarmos o louvor que nós vamos levantar a Deus, não é mais de um coração que está mentiroso, falso, que esconde coisas, mas é de um coração verdadeiro. Porque o nosso coração está-se a converter. Então nós vamos começar a expulsar todas as iniquidades, as coisas más. Iniquidades são coisas más. A diferença entre quando tu falas sobre uma transgressão é aquela coisa que nós sabemos que nós temos um risco. Nós sabemos que não podemos fazer aquilo. Nós sabemos. Não podes mentir. Tem um risco aqui. E alguns de nós vão usar este risco aqui.
Não podes mentir. E alguns de nós que percebem, não podem mentir e vivem longe do risco. Há pessoas que não mentem. A minha esposa diz assim, eu não minto, eu não minto, eu não sou mentirosa. Se eu disse é porque vai mesmo acontecer. E eu acredito nela. Mas há pessoas que vivem assim. Gostam de viver no risco. Não mentem, mas andam ali. Só que depois há pessoas que transgridem. Passam o risco, ou pisam o risco. Isso é transgressão, é transgredir. E se nós queremos restaurar, nós precisamos sair desses lugares de iniquidade, de pecado. Como nós falamos esta tarde, precisamos arranjar companheiros para a caminhada, para nos ajudar. Amém? E começamos a tirar isso. E o nosso altar cada vez vai estar melhor. Vai ter menos coisas que reparar. É como se viesse um inspetor do altar. Sabes, o mestre-sala, aquele homem que bebeu aquele vinho que Jesus transformou de água em vinho. Vocês lembram-se dessa passagem? Ele prova. Ele diz assim, bem, este vinho é top. Tu estás a dar um vinho ótimo depois dos vinhos maus. Isso faz-se ao contrário. Dá-se um vinho bom no início e depois ao fim ninguém já sabe o que é o vinho é que está a beber. Se é bom, se é mau, já ninguém sabe. E tu estás a fazer ao contrário. Tu estás-me a dar agora o bom, o novo. Então pensem que Jesus sempre que se aproxima de vocês, ele vai beber do teu vinho. Então tu tens sempre, ele vai dizer, não, o teu vinho está melhor. Tu estás no caminho certo. O teu vinho era grande coisa, mas tu estás a apurar o vinho. Tu estás a cuidar do teu altar. Então eu cada vez estou mais perto. Retomar a vida de oração com verdade e com constância é restaurar o altar. Reacender o amor pela palavra de Deus é restaurar o altar. Renovar o compromisso com a santidade, com a obediência, com o serviço, é restaurar o altar. Tu preparaste para chegares cá e saberes quanto é que tens no bolso para dares de oferta, é restaurar o altar, sim, é. Porque há intenção, há compromisso no teu coração. Eu quero fazer isto. Eu quero fazer isto. E eu sei quanto é que eu quero dar. Então Elias diz, cheguem-se a mim. Ou seja, ele está a dizer, voltem para Deus, voltem para o Senhor, vamos juntos restaurar o altar. Malaquias 3:7 diz, desde os dias dos vossos pais, vocês se desviaram dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E essa é a promessa do altar restaurado. Se nós restaurarmos o altar, ele volta para nós. É essa a promessa que nós temos. O sacrifício. Então, 1 de Reis 18:33. Então, depois de restaurar o altar, ele armou a lenha. Ou seja, ele reparou o que precisava de ser reparado. Ele armou a lenha, ele dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Então, o outro ponto que eu queria falar com vocês tem a ver com o sacrifício. Um altar, para existir, o altar tem que ter sacrifício. Tem que haver uma decisão. Tu tens que decidir o que é que tu queres da tua vida. Se é Deus, tu tens que restaurar o teu altar. Sempre. Continuamente a restaurar o teu altar. Sempre a apresentar o melhor que tu conseguires. Sempre, 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 sempre. No dia que nós desistimos disso, a nossa vida começa a fazer isto. Então é uma luta constante. Isto não para. Uma luta constante. Até o Senhor nos vir buscar, nós estamos constantemente a melhorar o nosso altar. Mas durante este processo, nós precisamos colocar carne no altar para ser queimada. Só que já não é mais a carne dos bezerros. Já não vamos partir um bezerro, um melhor bezerro em pedaços e colocar sobre a lenha como aconteceu. Ele está à espera que nós coloquemos a nossa carne lá. Ou seja, ele quer que nós coloquemos a nossa maneira de ser, as nossas reações, as nossas atitudes, a nossa mente, o nosso coração, a santidade, as nossas reações. Esses são os verdadeiros sacrifícios que Deus quer ver. É quando a carne te puxa para fazeres uma coisa e tu dizes assim, não, eu tenho um altar, eu vou sacrificar-me, eu vou lutar. E eu apresento-me diante de ti em sacrifício vivo. Porque nós estamos vivos e dói. A carne tem muita força. Então vai doer muito tu lutares contra a carne. Mas Deus
Dá-te esse altar para tu preparares, para tu cuidares e para tu sacrificares. Então, Elias faz tudo com muito zelo, com muita ordem. Prepara, organiza, coloca a lenha, prepara e oferece no altar restaurado. Eu não sei que sacrifício é que Deus hoje pode ver da tua vida. Eu sei que da minha vida eu tenho lutado para que sempre que Deus olhe para o meu altar, Ele veja e se alegre com o sacrifício que eu estou a colocar ali. Nas minhas reações, na forma como eu trato os outros. Muito importante, nos meus pensamentos, que só Deus é que sabe, mas ninguém sabe. Então esse é o lugar de altar. E uma vez mais, nós muitas das vezes levantamos louvor e adoração a Deus. Sim, tem a ver com Ele e tudo aquilo que nós cantamos é verdade acerca dEle. Mas às vezes o que está a queimar em cima desta fogueira não é um altar de sacrifício. É um altar onde nós cedemos à carne, onde nós transgredimos, onde nós fazemos as coisas à nossa maneira, porque é mais fácil, é mais rápido. Então o nosso altar não é um altar de espírito e de verdade. É um altar meio esquisito. E nós precisamos de voltar para estes lugares onde nós queimamos uma carne pura, imaculada. Sermos mais verdadeiros. Em espírito e em verdade, sermos mais verdadeiros. Quão bonito, não é, nós antes de... E não fazer isso de uma forma que isso se torne uma rotina, porque isso perde logo valor. Mas se tu fizeres isso com um coração de verdade mesmo, que é tu sentaste aqui antes do tempo de louvor e tu... Sabem aquele versículo que nós lemos antes de tomar a ceia? Que é: examine-se o homem. Vocês acham mesmo que esse versículo é só para quando se toma a ceia? Não é. É tudo o que a gente faz. Nós temos que nos examinar. Do que é que vale a mim estar a dizer que eu sou de Deus e que Deus é isto e que Deus é um Deus de amor e que Deus... Sim, isso é tudo verdade. E Ele foi isso tudo. Mas se nós não paramos para nos examinar a nós mesmos e dizer assim: Deus, eu sou pecador nisto, ajuda-me em espírito e em verdade. Verdade. Aqui entre nós é verdade. Eu vou levantar as mãos, mas tu sabes. Não é dizer assim: eu vou esquecer que tu sabes, eu vou fingir que nada está a acontecer. Então nós precisamos queimar mais coisas, meter coisas mesmo lá a arder. E muitas dessas coisas, essas coisas são coisas individuais, são nossas. São as nossas coisas. E as minhas coisas não são as coisas do Paulo, são outras. É como se fosse uma carne diferente. Ele coloca uma picanha, eu coloco uma maminha. São carnes diferentes. Nós estamos a queimar coisas diferentes. Mas para Deus, nós estamos a colocar a carne lá. E Ele sabe o que é que nós estamos a colocar. Amém? Então nós precisamos tomar uma decisão, restaurar o altar, e nós precisamos sacrificar. Não tomar isso como garantido. Então o sacrifício inclui o tempo, dedicar mais tempo à palavra, significa muitas das vezes colocar os nossos sonhos, os nossos planos, como nós vimos no teatro aqui. Sacrificar significa: não vou fazer isto porque isto não é certo e vou esperar o tempo certo de Deus. O cairo de Deus. Vou esperar. Isso é sacrificar. É uma luta contra nós mesmos. A vontade da carne, como nós falámos, negar o nosso eu para seguir. O sacrifício era um sacrifício total. A carne ardia totalmente. A carne que não era colocada lá era consumida pelo templo ou pelos sacerdotes. Mas nós, quando colocamos, temos que colocar com esta mentalidade: eu vou colocar e para arder tudo. Não colocar só uma parte. Vou colocar só uma porção. Não, eu vou colocar tudo. Quando Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, se alguém quer vir após mim, alguém quer ser cristão, ou eu vou dizer, se alguém quer ser chamado cristão,
Negue-se a si mesmo. Renuncie de si. Anule-se. Então estás preparado para seguir. Então isto é um lugar de altar. É um lugar de rendição. É um lugar de joelhos no chão. Eu falava com alguém que a postura que nós temos às vezes no momento de adoração e de louvor é para Ele, é tudo a apontar para cima. Mas há um momento onde nós temos que estar no chão. Que é o momento da rendição. Então nós, quando percebemos que nós não merecemos a graça, não merecemos a misericórdia de Deus. Até posturalmente, nós não gostamos de nos expor. Até às vezes achamos que é ridículo quando alguém se ajoelha e faz algumas coisas. Só que se for em espírito e não há problema nenhum. Porque Deus sabe. Agora, se não for em espírito nem em verdade, é o altar de Baal. É um altar qualquer que a pessoa está a levantar. E o fogo não vai cair. A resposta diz tudo. Então caiu o fogo do Senhor. Não foi o nosso fogo, não foi a nossa intenção. O fogo que vai cair é dele, quando ele quer. E consumiu o holocausto, a lenha, tudo elementos que fazia parte do holocausto. Tudo elementos que fazia parte daquele lugar. Consumiu o holocausto, a lenha, consumiu as pedras, o pó, e diz ainda que lambeu a água que estava à volta. Sabe, acontece aqui uma coisa fantástica no texto. E eu gosto muito quando leio as Escrituras de perceber assim, onde é que está a subtileza de Deus? Onde é que está aquele toque que Deus tem, que há aqui qualquer coisa a mais? E às vezes eu implico e às vezes não tem nada. É só mesmo só aquilo. Mas eu tento encontrar alguma coisa. Só que Elias prepara o altar com o que é o tradicional. Com aquilo que era expectável. E se eu fosse preparar o altar, à espera que aquilo queimasse, e tivesse 450 profetas do outro lado raivosos a quererem me matar, eu preparava o altar e eu regava aquilo tudo com um bocado de azeite. Ou gasolina, se tivesse, não havia. Mas o azeite é o melhor que eu ia encontrar. Mas eu sacava buscava lá. Para quê? Para se cair, pelo menos há mais probabilidades de isto arder. E tipo, eu vou ajudar. Deus, se isto correr mal, eu vou dar aqui uma ajudinha. Não é? Basta só cair aquilo, pô, e tu ficavas forte, não é? Só que sabem o que é que ele fez? Ele fez o contrário. Que é estas coisas que Deus tem. Que é, como é que Deus diz a ele? Diz assim, olha, prepara o altar, mas mete água. Prepara uma fogueira para a picanha, mas mete água. Mete água no carvão. Mas confia que sou eu que vou acender o lume, está bem? Então, quando nós esperamos o fogo de Deus, nós temos que esperar mais do que nós pensamos que vai acontecer. Não é só aquilo que a gente acha que vai acontecer. Ele não vai só tocar naquilo que nós conseguimos ver, conseguimos percepcionar. Não, ele vai fazer alguma coisa extraordinária. Quando nós falamos acerca do sobrenatural de Deus, não é quando Deus age nas coisas naturais. Porque isso nós vemos acontecerem. A química, acontece isso. Os cientistas fazem um monte de coisas espetaculares que nós podíamos dizer, isto é o sobrenatural de Deus. Não é só química. É de Deus, porque Ele criou tudo, mas é só química. Mas tu quando colocas um elemento que tu dizes, isto é um elemento contra. Isto não tem a ver com aquilo que nós estamos a fazer. Então Deus vai provar, em cima de qualquer circunstância, que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso. E por isso é que nós temos que colocar no altar de Deus aquilo que nós achamos que é possível, que achamos que merecemos, mas aquilo que nós achamos que também que é impossível. Que nós devemos ter. Eu não vejo. Eu tenho este desejo no meu coração, mas eu não vejo como. Isto é contra a natura. Mas eu vou colocar na mesma no teu altar. É a água. Deus, vou colocar um bocado de água aqui. Tu és Deus. Tu és Deus. Se tu quiseres, tu vais consumir. Até a água tu consomes. E o fogo desceu não só sobre o altar que nós conseguimos percepcionar. Elias teve essa percepção que aquilo ia trazer uma visão para o povo que Deus vai agir também no sobrenatural. Ou seja, nem o elemento da água conseguiu combater o fogo de Deus.
nem aquilo que nós achamos que pode combater uma coisa que é natural, vai chegar para Deus. Deus vai e vai limpar, diz que vai lamber a água, o resto da água, não fica nada para ver. Mas isto acontece se nós tivermos um altar preparado, um altar com zelo, um altar que condiga com o nosso Deus. O fogo hoje, este fogo, hoje representa a presença do próprio Deus. Eu tenho uma outra, não é uma novidade, mas não é mesmo uma novidade. É que este altar que eu falo está aqui. Se tu bateres no teu peito, tu dizes assim: eu sou este altar. Então aquilo que tem que acontecer aqui, em mim. Não é no meu irmão, ele tem que tratar do altar dele. Mas é aqui. O Espírito Santo de Deus, o Espírito que tem o poder de nos incendiar, o Espírito que tem o poder de queimar, o Espírito que tem o poder de varrer e lamber, como diz aquela água, vive já em mim. Deus decidiu habitar em mim, fazer este trono dentro do meu coração. Então, a presença de Deus está em mim. Então, quando nós não levantamos os altares, ou nós nos levantamos a altares errados, nós estamos a desonrar alguma coisa que já existe em nós. Então nós temos que honrar esta presença que já existe em nós. O fogo do Espírito é o fogo que capacita, que dá dons, que dá ousadia, que é autoridade espiritual. Nós conseguimos ver isso lá em Atos 2. Quando o Espírito se manifesta, esse Espírito vive em ti. É o mesmo Espírito, não é outro. Não é uma versão mais fraquinha. Não é uma outra versão mais light. Não, é o mesmo Espírito. Habita em nós. Então é o mesmo que capacita, que batiza, que dá dons, que dá ousadia espiritual, que fala da palavra e que Deus se usa de nós para transmitir e que fala diretamente ao coração de outros. É o Espírito Santo que fala. É o Espírito, como fala lá em Malaquias 3, que refina o caráter. É o fogo que refina o caráter, que queima o pecado, que transforma a nossa alma, vive em nós. Nós já fomos regenerados se aceitamos o nosso Senhor Jesus, mas este Espírito precisa de ser mantido, o lume precisa de continuar a queimar, a queimar, a queimar, para que a nossa carne se possa render ao nosso Espírito. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Diz em Malaquias 3:2. Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificando os filhos de Levi, e os afinará como o ouro e como prata. E então ao Senhor trarão ofertas em justiça. O que o Espírito, este altar que nós temos de levantar, vai nos melhorar, para que quando Deus olhar para nós, Ele possa receber estas ofertas em justiça. São ofertas boas. É um coração bom, é um coração restaurado, é um coração que anda em obediência, que anda no sítio certo. Desperta o fogo da paixão e do zelo pelas Escrituras. Os discípulos, quando iam em Emaús, quando andaram ao lado de Jesus, os seus olhos estavam tão tapados, o seu espírito estava tão confundido, que eles não viram Jesus ao lado deles. Isso acontece connosco montes de vezes. Deus fala connosco e nós não percebemos que é Ele a falar connosco. Então quando é que a nossa alma é despertada? Quando nós vemos, quando Ele partiu o pão, quando há coisas que nós restauramos de imagens, quando nós olhamos novamente para o altar, para atitudes, quando nós lemos a palavra, nós vamos partir o pão e nós vamos lembrar-nos: eu lembro-me disto, eu lembro quem é que fazia isso. Isso é quando nós restauramos o altar. Então falta-nos este fogo que nós precisamos de restaurar, este fogo desta paixão, deste fogo que se acende quando nós nos lembramos do primeiro amor. Lembramos, e não é da primeira namorada, é mesmo do primeiro amor. Quando nós vivíamos intensamente, queríamos saber, queríamos buscar, queríamos entender. E há este fogo do avivamento. O fogo do avivamento acontece com alguém que já é vivo. Senão não é um fogo de avivamento.
E há muitas pessoas que anseiam pelo avivamento. E isso é uma coisa muito triste. Quem anseia muito por avivamento é uma coisa muito triste. Porque a pessoa, o Espírito já vive dentro dela, é ela que tem que soprar as suas brasas. Então ela quer que aconteça primeiro lá fora, para depois vir cá para dentro. Não vai funcionar assim. Os avivamentos acontecem porque há gente a soprar para dentro, a soprar as brasas de dentro. Só que eu sopro e ele sopra. E nós ficamos avivados um com o outro. E depois o que acontece? Eu sopro as brasas dele e tu sopras as minhas. E nós começamos a ficar avivados, super avivados. E a ver os milagres que acontecem na minha vida e eu vejo os milagres que acontecem na vida dele. Sabem o que é isto? É avivamento. Quando isto se contagia com mais uma pessoa, é avivamento. E as igrejas, esses avivamentos monstruosos que às vezes nós vimos que invadem o mundo, não é uma coisa de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas sai de cada um de nós. E o que nós fazemos só é nós validando o avivamento um do outro. Que tu também estás a viver isso. E nós celebramos. Não é que é por causa do meu avivamento que ele se vai avivar. Não, a gente celebra juntos. E o que é que está a acontecer contigo? Eu estou avivado, eu deixei de dizer mentiras, eu passei, olha, eu agora faço tudo certo, né? E a minha vida mas é isso que eu tenho que fazer. Então eu também vou fazer. Passado um tempo a gente vai celebrar e avivamos uns aos outros. Então nós precisamos ter cuidado quando nós queremos viver esses avivamentos que são só pirotecnia. É só fogo de artifício. Não. Vivam um avivamento que sai de dentro do vosso coração. Amém?